Nepal, lar sagrado. Onde nasceu Buda e onde o Monte Everest se ergue imponente, é muito mais do que um destino de trilhas e templos. É uma terra que mistura paisagens de tirar o fôlego com tradições que impressionam, algumas belas, outras profundamente desafiadoras, especialmente para as mulheres. Conhecido por sua geografia montanhosa e natureza exuberante, o país também abriga práticas culturais tão singulares quanto impactantes. Desde o raro costume do poliandria até rituais polêmicos que ainda sobrevivem em vilarejos remotos. Nepal é um retrato de contrastes extremos. Vamos juntos desvendar as curiosidades mais marcantes e surpreendentes desta terra encantadora. Casamentos infantis. Uma realidade alarmante. Imagine só meninas com apenas 12 anos sendo obrigadas a se casar. Em muitas regiões do Nepal, ainda é comum que os pais arranjem o casamento dos filhos, muitas vezes por razões econômicas. Estima-se que cerca de 40% das meninas nepalesas se casam antes da maioridade. O mais chocante é que, se não casarem até os 18 anos, muitas correm o risco de serem vendidas para redes de tráfico humano. Para as mulheres, a pressão para ter filhos é esmagadora. Sem acesso à educação, muitas se veem presas a um ciclo de violência e submissão. E a única saída é, por vezes, abandonar a família. Nas áreas rurais, adolescentes apaixonados fogem para evitar casamentos forçados ou escapar da pobreza. Em alguns casos, o casamento acontece por gravidez não planejada. Embora a legislação proíba o casamento antes dos 20 anos, a prática persiste em várias partes do país. O fenômeno é mais do que uma questão cultural. É o reflexo cru das dificuldades sociais que marcam o dia a dia dessas jovens. Poliandria, uma mulher, vários maridos. Você sabia que no Nepal existe uma prática em que uma mulher pode ter vários maridos? Sim, é real. E ainda ocorre nas regiões montanhosas do norte do país. A principal razão? A escassez de terra cultivável. Dividir as terras entre muitos filhos deixaria cada um com quase nada. E com invernos rigorosos, é preciso unir forças para sobreviver. Neste sistema peculiar, irmãos compartilham a mesma esposa. Isso ajuda não só na divisão da terra, mas também a limitar o número de filhos, já que, ao contrário da poligamia masculina, esse modelo não aumenta tanto a natalidade. Para manter a harmonia no lar, a esposa precisa equilibrar seus afetos com cuidado sem favorecer nenhum dos maridos. Há até famílias que estabelecem horários alternados para convivência, uma organização que pode parecer estranha, mas funciona dentro dessa realidade cultural tão única. Chaupadi. O exílio das mulheres durante a menstruação. Entre as tradições mais polêmicas do Nepal está o Chaupadi, uma prática hindu ancestral que afasta as mulheres de casa durante o período menstrual. Nesses dias, elas são consideradas impuras e proibidas de tocar em utensílios domésticos, compartilhar água com a família ou mesmo permanecer dentro de casa. Muitas são forçadas a viver em cabanas precárias, estábulos ou abrigos improvisados. Esses locais geralmente não têm proteção adequada contra animais e insetos, ou o frio colocando essas mulheres em risco constante. Além disso, a falta de higiene aumenta as chances de doenças respiratórias e infecções. Para completar o ritual ao fim do ciclo, algumas são obrigadas a se lavar com urina de vaca, considerada purificadora segundo as crenças locais. É difícil imaginar que tais práticas ainda existam no século XXI, mas elas mostram o quanto certas tradições continuam a influenciar vidas, especialmente nas áreas mais isoladas do país. Casamento com frutas. Você sabia que no Nepal algumas meninas se casam com uma fruta? Parece surreal, mas é uma tradição muito respeitada entre o povo Newar. Segundo esse costume, toda menina deve passar por 3 casamentos ao longo da vida. O primeiro com uma fruta chamada bel, o segundo com o sol e só então o terceiro com um marido de verdade. O bel, que vem da árvore da maçã de madeira, é considerado uma representação do deus Shiva. O casamento com essa fruta, chamado Bel Bibaya, acontece normalmente por volta dos 8 anos antes da puberdade. A cerimônia dura 2 dias. No primeiro, há um ritual de purificação onde as solas dos pés são pintadas. No segundo, ocorre o Payadankanya, no qual o pai entrega simbolicamente a pureza da filha aos deuses.
Curiosamente, mesmo que o marido real venha a falecer no futuro, a mulher não é vista como viúva. Afinal, ela já está casada com o deus Shiva, um vínculo espiritual que permanece para sempre. Além disso, acredita-se que esses rituais oferecem proteção divina contra a discriminação e as ameaças sociais. E tem mais, essa tradição milenar pode ajudar a prevenir o casamento infantil. Após os rituais com o Bel e o Sol, a pressão para casar jovens diminui bastante. É impressionante como uma prática tão simbólica pode funcionar como uma defesa cultural para proteger meninas e permitir que cresçam com mais liberdade. A vaca sagrada no Nepal. Nas ruas movimentadas do Nepal, não é raro se deparar com vacas andando livremente, cruzando estradas e mercados sem serem perturbadas. Mas por quê? Para os nepaleses, principalmente hindus, a vaca é muito mais do que um animal. Ela é símbolo de vida, prosperidade e bênção divina. Considerada a encarnação de deuses, a vaca ocupa um lugar central na vida espiritual e cotidiana do país. Matar uma vaca é impensável, um tabu cultural profundamente enraizado. Ao cuidar bem desses animais, as famílias acreditam estar acumulando méritos e atraindo boa sorte para o lar. Essa reverência vai além da religião. Ela reflete uma conexão profunda entre o ser humano e a natureza, uma forma de viver em harmonia e respeito com todas as formas de vida. Uma cena tão simples quanto uma vaca descansando à sombra pode carregar um significado espiritual de tirar o fôlego. Kumari, a deusa viva. Imagine só uma menina de apenas 3 anos sendo venerada como uma deusa viva. No Nepal, isso não é um conto de fadas, é realidade. A Kumari, que significa deusa virgem, é uma figura sagrada cultuada tanto por hindus quanto por budistas. Ela representa a deusa Talehu e acredita-se que tenha poderes sobrenaturais de cura e bênçãos. Mas ser escolhida como Kumari não é simples. A seleção envolve critérios rigorosíssimos e um processo quase místico. A escolhida vai morar em uma casa tradicional no coração de Katmandu, onde vive como uma divindade em carne e osso. Ela aparece em festas religiosas, vestida com roupas tradicionais magníficas, enquanto o povo se reúne em silêncio, apenas para contemplar sua presença. Contudo, esse papel não é eterno. Ao atingir a puberdade, a Kumari retorna à vida comum. Como reconhecimento por seu serviço sagrado, o governo do Nepal concede a ela uma pensão vitalícia. Ser Kumari é uma honra única e sagrada. Uma tradição que mistura espiritualidade, beleza e mistério de um jeito que poucas culturas no mundo conseguem expressar. Incrível, não é? O aeroporto mais perigoso do mundo. O Nepal abriga um dos aeroportos mais perigosos do planeta. Imagine só tentar pousar num lugar onde até mesmo os pilotos mais experientes precisam de nervos de aço. Entre montanhas íngremes, clima imprevisível e visibilidade quase nula, voar neste país é um verdadeiro desafio. As cordilheiras que encantam os aventureiros são, na verdade, obstáculos gigantescos para os aviões. Em regiões remotas e de difícil acesso, os voos são geralmente realizados com aeronaves pequenas, muitas vezes com menos de 19 assentos, exatamente as mais suscetíveis a riscos, segundo a Autoridade de Aviação Civil do Nepal. Mas é o aeroporto de Lukla, ao nordeste do país, que conquista o título de mais perigoso do mundo. Ele é a principal porta de entrada para quem deseja alcançar o Everest. A pista, construída sobre um penhasco, termina abruptamente em um abismo assustador, um cenário de tirar o fôlego. Infelizmente, tragédias não são raras. Em 15 de janeiro de 2023, um acidente aéreo matou pelo menos 68 pessoas, tornando-se o pior desastre aéreo do Nepal nos últimos 30 anos. E o terceiro mais grave da sua história. Você teria coragem de embarcar rumo a esse destino? Em um país como o Nepal, cada decolagem pode parecer uma aposta com o destino. Polo em elefantes. Um esporte único. Você conhece o polo tradicional, mas já ouviu falar em jogar polo montado em elefantes. Pois é, no Nepal isso não só existe, como se tornou uma tradição celebrada anualmente como um torneio internacional. O polo em elefantes é um espetáculo curioso e impressionante. Ver os jogadores equilibrando-se sobre esses gigantes, conduzindo a bola com habilidade,
é algo realmente fora do comum. A força bruta dos elefantes, combinada com a destreza dos atletas, cria uma experiência inesquecível. Esse esporte inusitado virou parte essencial da cultura turística nepalesa, atraindo tanto os moradores quanto viajantes do mundo inteiro. Assistir a uma partida, ou quem sabe até participar, é uma daquelas experiências que ficam para sempre na memória. Um paraíso para os amantes de aventura. Se esportes radicais são a sua praia, o Nepal precisa entrar na sua lista. Conhecido como o teto do mundo por abrigar o Everest com seus impressionantes 8.848 metros de altitude, o país oferece muito mais do que belas paisagens. Sob a sombra dos Himalaias, encontram-se trilhas desafiadoras e paisagens de tirar o fôlego perfeitas para os que buscam superação e contato intenso com a natureza. Nepal é sem dúvida um paraíso para quem ama a aventura. As opções são muitas: escaladas trekking por florestas densas, passeios de caiaque em corredeiras selvagens, bungee jumping para os mais ousados, voos de parapente sobre vales encantadores e até passeios de balão, que revelam vistas surreais do alto. Nepal não é apenas um destino, é uma experiência que coloca o coração à prova e conquista os espíritos mais corajosos. As misteriosas cavernas celestiais do Nepal. O Nepal é um país envolto em mistérios milenares, mas poucos lugares despertam tanta fascinação quanto as cavernas celestiais de Mustang. Esculpidas nas encostas quase verticais das montanhas, essas cavernas estão ali há séculos guardando histórias e segredos que a humanidade moderna ainda não conseguiu decifrar por completo. Arqueólogos e exploradores ficam impressionados com a beleza enigmática do lugar e com os vestígios de uma cultura ancestral que ainda ecoa em cada parede. Nas profundezas dessas cavernas, encontram-se murais antigos, manuscritos religiosos e artefatos que resistiram ao tempo. Cada caverna foi em tempos remotos um refúgio de meditação e reclusão durante a Era de Ouro do antigo reino de Mustang. Explorar esse lugar é como atravessar um portal no tempo. As trilhas estreitas e os penhascos verticais fazem com que o visitante se sinta em um mundo onde o tempo simplesmente parou. É de tirar o fôlego. O Festival das Cores no Nepal. Quando se fala em Holi, o famoso Festival das Cores, é impossível não imaginar cenas vibrantes e cheias de alegria. No Nepal, essa celebração é muito mais do que diversão. Ela simboliza esperança, renovação e recomeço. Durante o Holi, pessoas de todas as idades se misturam nas ruas lançando pós coloridos, dançando, rindo e se banhando em água tingida. É uma explosão de vida. O mais impressionante é que por um momento todas as barreiras sociais desaparecem, não importa a idade, a classe ou o status. Todos são apenas seres humanos celebrando juntos. O Holi, que já era adorado pelos nepaleses hoje, atrai também milhares de visitantes de todas as partes do mundo. Vivenciar essa festa em solo nepalês é mergulhar em um mar de cores e felicidade. Uma experiência que fica marcada para sempre na memória. A lenda do Yeti. Você sabia que no coração do Himalaia habita uma das criaturas mais misteriosas da Ásia? O Yeti, ou Homem das Neves, como é chamado em nepalês, é descrito como um ser enorme com cerca de 90 quilos e coberto por pelos avermelhados ou acinzentados. Dizem que caminha sobre duas pernas e deixa pegadas gigantescas na neve. Apesar de diversas expedições em regiões remotas do Nepal, nenhum registro definitivo confirmou sua existência. Curiosamente, a busca se estendeu à Rússia e à China, mas o Yeti continua sendo um enigma. Seria ele apenas fruto da imaginação popular ou um ser real escondido nas geleiras? Essa pergunta ainda intriga exploradores e apaixonados por mistérios em todo o planeta. A vibrante cultura do chá no Nepal. Imagine só um mar verde de plantações de chá se estendendo pelas encostas das montanhas do Nepal, como se a natureza tivesse pintado um quadro para acalmar a alma. Aqui o chá vai muito além de uma simples bebida. Ele é um ritual diário profundamente entrelaçado com a vida e a identidade do povo nepalês. Degustar chá no Nepal é também uma forma de mergulhar em suas tradições.
Muitos visitantes têm a chance rara de acompanhar todo o processo artesanal, desde a colheita cuidadosa dos brotos nas encostas até as etapas de fermentação e secagem feitas com paciência e precisão. Cada xícara carrega consigo o sabor intenso da terra do clima e da dedicação das mãos que o cultivam. Regiões como Ilam Dankuta e Terai são famosas por seus chás verdes e pretos de sabor delicado e aroma fresco. Sentar-se em meio aos campos com uma xícara fumegante na mão, enquanto se ouvem histórias dos agricultores locais. É uma experiência que simplesmente não se esquece. O chá nesse contexto torna-se um elo cultural, um gesto de acolhimento, partilha e identidade. Um país que nunca foi colonizado. Curiosamente, o Nepal é um dos raríssimos países do sul da Ásia que jamais foi invadido ou colonizado. Enquanto vizinhos como a Índia viveram sob domínio estrangeiro por séculos, o Nepal sempre preservou sua soberania. É impressionante pensar que esse pequeno território situado entre as gigantes China e Índia tenha conseguido manter-se independente ao longo de sua história. Essa resistência não é apenas um fato político, mas parte da alma do povo nepalês orgulhoso, resiliente e fiel às suas raízes. Em 2008, o país deu mais um passo marcante ao transformar sua antiga monarquia em uma república democrática federal, sinalizando um novo capítulo escrito por seu próprio povo. Viajar ao Nepal é, portanto, mais do que visitar paisagens deslumbrantes. É encontrar uma nação que construiu sua trajetória sem jamais ceder sua liberdade. Uma história silenciosa, mas profundamente inspiradora. Mais de 80% da população é hindu. Você sabia que, apesar da forte imagem associada ao budismo, o Nepal é, na verdade, um país majoritariamente hindu? Cerca de 81% da população segue o hinduísmo, enquanto o budismo representa cerca de 9%. Há ainda minorias muçulmanas cristãs e de crenças ancestrais como o Mundum. Essa mistura revela uma convivência religiosa única. O hinduísmo aqui não é apenas fé, mas parte essencial da cultura está presente nos festivais vibrantes, na arte tradicional, nos templos milenares e até no cotidiano das famílias. E mesmo com essa predominância, o Nepal vive um equilíbrio impressionante entre crenças distintas. Esse respeito mútuo é mais uma razão para o país ser visto como um destino fascinante, onde espiritualidade, história e diversidade se entrelaçam de forma harmoniosa. Um lugar que convida não apenas à contemplação, mas à conexão com algo mais profundo. O fuso horário único do Nepal. Aninhado entre os picos majestosos do Himalaia. O Nepal surpreende não apenas pela beleza natural, mas também por algo muito peculiar: o seu fuso horário. Enquanto a maioria dos países segue divisões de 1 hora ou meia hora, o Nepal adotou uma abordagem bem diferente. Desde 1956, o país utiliza o horário padrão do Nepal, que está 5 horas e 45 minutos à frente do meridiano de Greenwich. Curiosamente, essa decisão foi inspirada na localização do Monte Gauri Shankar, considerado sagrado, situado a leste da capital Katmandu. Resultado: o Nepal está 15 minutos adiantado em relação à Índia. Isso originou piadas bem-humoradas como: os nepaleses sempre chegam com 15 minutos de atraso, ou os indianos estão sempre adiantados. Mas para os nepaleses, esse pequeno detalhe é motivo de orgulho. Eles o veem como um símbolo da sua identidade distinta e até como uma forma de estar à frente da Índia. E há mais, o Nepal segue um calendário próprio adiantado em cerca de 56 anos em relação ao gregoriano. Ou seja, se você visitar Katmandu, não se espante ao ver o ano 2076 estampado por todo lado. O xamanismo vivo, nas montanhas do Himalaia. Nas regiões mais remotas do Nepal, entre vales isolados e florestas densas, o xamanismo continua a desempenhar um papel vital na vida cotidiana. Para muitos moradores, os xamãs são muito mais do que curandeiros, são pontes vivas entre o mundo físico e o espiritual. Acredita-se que essas figuras místicas tenham habilidades únicas, desde curar doenças até prever o futuro e se comunicar com ancestrais. Essa prática ancestral, presente há milhares de anos ainda hoje, está profundamente enraizada nas comunidades montanhosas do Himalaia. As cerimônias conduzidas por xamãs são verdadeiros espetáculos de fé. Ao som de tambores e flautas,
E eles dançam em transe envoltos em roupas tradicionais e em meio a um ambiente carregado de misticismo. Imagine só participar de um desses rituais durante uma festa local. É uma experiência de arrepiar. Se tiver sorte de visitar uma dessas aldeias escondidas, talvez você possa testemunhar de perto essa conexão única com o invisível. Lumbini, o berço de Buda. Poucos lugares no mundo carregam um simbolismo tão poderoso quanto Lumbini. Localizada ao sul do Nepal, próximo à fronteira com a Índia, esta cidade sagrada é o local de nascimento de Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda. Foi aqui há mais de 2.600 anos que a rainha Mayadevi deu à luz aquele que mudaria para sempre a história da humanidade, com suas mensagens de compaixão e sabedoria. Lumbini não é apenas um sítio religioso. É um destino de peregrinação que remonta ao século III a.C. Caminhar por esse lugar é como voltar no tempo. O templo de Mayadevi, construído em sua homenagem, permanece como um símbolo sagrado entre jardins serenos e ruínas ancestrais. Localizado a cerca de 240 quilômetros de Katmandu, é uma visita imperdível para quem deseja sentir a alma espiritual do Nepal. Desde 1997, Lumbini é Patrimônio Mundial da Unesco e não está sozinho. O Nepal abriga ainda mais 3 tesouros reconhecidos mundialmente: o Vale de Katmandu, o Parque Nacional de Chitwan e o majestoso Sagarmatha Alar do Everest. Diversidade étnica. Impressionante. O Nepal é um verdadeiro mosaico cultural. Imagine só mais de 80 grupos étnicos convivendo em harmonia dentro de um território relativamente pequeno. São faladas mais de 167 línguas e dialetos diferentes, cada um carregando tradições rituais e festividades únicas. Essa diversidade se reflete em tudo da culinária, aos trajes da música, às histórias populares. No norte, as comunidades de origem tibetana, como os Sherpas que vivem nos Himalaias, mantêm uma forte conexão cultural com o Tibete, trocando arroz e tradições por séculos. Já no sul, a influência indiana é predominante com castas como Bahum e Kshetri, que se dedicam à agricultura e à pecuária. Os Newars, por outro lado, destacam-se nas atividades comerciais, especialmente no Vale de Katmandu. Curiosamente, essa imensa variedade não gera divisão. Pelo contrário, há uma convivência pacífica baseada no respeito mútuo, o que torna o Nepal uma das sociedades mais culturalmente ricas e harmoniosas do mundo. A única bandeira não retangular do mundo. A maioria das bandeiras nacionais segue o formato clássico retangular ou quadrado. Mas o Nepal vai na contramão. Sua bandeira é composta por 2 triângulos, sobrepostos um formato único no mundo. Os triângulos simbolizam as 2 religiões predominantes do país, o hinduísmo e o budismo. A cor vermelha representa a flor nacional, a rododendro, além de simbolizar bravura e a busca pela paz. A lua crescente evoca a serenidade das montanhas do Himalaia, enquanto o sol traduz o calor reconfortante das planícies ao sul. Mais do que um símbolo gráfico, essa bandeira carrega em si a alma do Nepal espiritual resiliente e singular. E convenhamos, é ou não é de tirar o fôlego saber que só o Nepal tem uma bandeira assim. E assim chegamos ao fim desta jornada por 20 curiosidades impressionantes sobre o Nepal. Um país belo, cheio de contrastes, onde tradições milenares convivem com os desafios modernos. As histórias de vida, especialmente das mulheres nepalesas, tocam o coração. Elas são símbolo de força e resistência diante das adversidades. Cada canto do Nepal conta uma história. Cada ritual revela um pedaço de sua alma ancestral. Em meio às montanhas majestosas e aos vales silenciosos, o que permanece é a coragem de um povo que resiste, celebra e preserva sua identidade. Obrigado por acompanhar essa viagem conosco. Até a próxima descoberta.